Agora eu vou te contar como foi que eu desenvolvi esse método para você estudar inglês jurídico e ter muito sucesso na sua carreira na advocacia. Bem, eu sou filha e neta de professoras de inglês. Desde criança eu já recebia comandos fundamentais em inglês. Minha mãe dizia para mim, go wash your hands. Minha avó só me chamava de my princess. Palavras carinhosas como have a nice day, sweetie. Então, desde cedo fui me acostumando com as duas línguas e tenho memórias de infância, até aquelas coisas que a gente apronta dentro de escolas de inglês, principalmente na escola onde minha mãe ministrava aula, que era a Berlitz, Centro de Idiomas, onde eu comecei a estudar inglês aos 10 anos e depois, aos 18, me tornei professora. Eu me lembro de uma vez que eu queimei o dedo na máquina de café. Eu ficava tanto tempo na escola, esperando aula de inglês, fazendo os deveres de casa, fazendo aula de espanhol, fazendo aulas de italiano. E minha mãe ficava ministrando as aulas dela. E tinha uma regra de ouro que não podia interromper a aula de jeito nenhum. Então eu queimei o dedo bem feio e não tive coragem de interromper a aula da minha mãe. Mas eu fiquei chorando lá perto de onde ela estava ministrando aula. E ela acabou tomando uma bronca, mesmo eu estando bem machucada. Então eu tenho todas as memórias afetivas, as brincadeiras, as aprontações, sempre relacionadas a esse ambiente de sala de aula, de escola de inglês, que é um ambiente que eu amo. E assim começa essa história e a minha relação com o inglês. Minha avó ministra aula de inglês há 50 anos. Minha mãe há 35. E esse ano eu completo, com muito orgulho, 20 anos de carreira como professora de inglês. O segundo capítulo dessa história começa quando eu me interessei pelo direito. Aos 14 anos, me propuseram na escola participar de um tribunal de júri dos Capitães da Areia. E eu fiquei muito encantada pelo sistema, pela proposta de julgamento do tribunal de júri e determinada a cursar direito em uma das melhores universidades do país, eu decidi fazer vestibular na Universidade de Brasília e aos 17 anos vim iniciar o meu curso e passei no teste de professora da Berlitz, aquela escola linda no centro de Belo Horizonte, na Savassi, no coração de Belo Horizonte, onde eu passei toda a minha infância e onde eu desenvolvi já parte dessa metodologia, que é uma metodologia incrível, desenvolvida observando-se crianças aprendendo a falar, porém 100% voltada em termos de estrutura do curso para adultos, grandes executivos que precisam falar inglês com uma certa velocidade e com muita qualidade, porque a percepção da excelência se dá por meio da linguagem. Formada em Direito pela Universidade de Brasília e com muita vontade de unir as duas pontas, o inglês, minhas duas paixões, minhas duas formações, o inglês e o direito, eu decidi começar a pensar no formato de um curso de inglês jurídico. E nessa mesma época, logo que eu me formei, eu me submeti à prova do mestrado e confesso que tive alguma dificuldade. E era estranho essa dificuldade para mim. Durante toda a minha vida, inglês foi algo gostoso, confortável, próximo da minha realidade. Antes de ser alfabetizada em português, a minha mãe já havia me ensinado coisas em inglês, então até hoje eu escrevo na minha agenda muitas coisas em inglês, eu penso algumas expressões, eu raciocino alguns elementos, principalmente preparando minhas aulas em inglês. Então foi bastante estranho que eu tivesse tido essa dificuldade, essa estranheza com o texto. E então eu me dei conta do que faltava. Faltava o inglês jurídico. Eu era formada em Direito por uma grande universidade. Eu tive uma formação
incrível de 12 semestres, a gente até brinca, chama de curso de medicina jurídica, porque é o único curso de direito do país que dura 6 anos. Então, eu tinha uma base jurídica muito forte e eu tinha um inglês trabalhado e estudado da vida toda, e mesmo assim foi difícil, porque eu nunca havia tido contato com termos jurídicos em inglês. E foi quando eu tive a ideia de criar o curso de análise de precedentes da Supreme Court dos Estados Unidos. Eu comecei a pegar textos da Supreme Court, fazia o download e ia estudando palavra por palavra, linha por linha. E foi assim que, depois de alguns cases, eu comecei a entender os primeiros. O estudo de casos é assim. A gente vai se aprofundando e a cada caso você vai sozinho estruturando um conteúdo jurídico-linguístico muito forte e muito seguro, porque vem de uma fonte muito segura. Então foi assim que eu inventei o inglês jurídico. Eu inventei o inglês jurídico de trás para frente, porque esse é o nosso curso avançado hoje, o curso de análise de precedentes da Supreme Court, exatamente porque ele já exige um nível avançado de inglês, para que a partir desse nível avançado do idioma a gente possa estudar, compreender e aperfeiçoar as estruturas jurídicas em inglês. Bem, na mesma época eu decidi ministrar aula, me especializei primeiro em direito constitucional e em direito penal, que é a área na qual eu atuo, sou advogada criminalista. E fazendo essas pós-graduações e me preparando para iniciar a docência jurídica, que eu ministrei aulas de direito penal durante quase 5 anos em faculdade, foi assim que eu iniciei. E nessa mesma época, nesse mesmo contexto, eu pensava no curso de inglês jurídico e estruturei ele, escrevi como seria esse curso, o formato de sala de aula, a metodologia, fui buscar metodologias, até que finalmente, mostrando esse curso para escolas jurídicas diferentes, o então presidente da OAB, DF, Juliano Costa Couto, obrigada Juliano, abriu as portas da ESA para mim e foi um sucesso. O curso fez muito sucesso, a gente abriu uma agenda e em menos de uma semana a gente lotou a nossa agenda, fizemos os testes, nivelamos as turmas e iniciamos o curso. Porém, o então diretor me apresentou uma objeção muito importante. Ele disse: Tati, esse curso é muito interessante, eu mesmo quero fazer. E, inclusive, eu adoro precedentes da Supreme Court, tenho um livro e já visitei, gosto muito. Porém, ele exige um nível muito avançado e isso excluiria alguns dos nossos alunos que têm muito interesse e até necessidade de fazer esse curso e não poderiam fazer em função do nível de inglês. Então, eu comecei a pensar nisso porque era uma objeção muito legítima. E daí eu pensei, puxa, mas eu tenho na minha cabeça e nas minhas mãos a melhor metodologia de ensino linguístico do mundo, porque o método da Berlitz é realmente muito interessante. E eu fui ensinada por esse método durante toda a minha vida e depois eu passei por um treinamento muito intenso sobre o método criado pelo Maximilian Berlitz e eu tinha todas as ferramentas que eu precisava para criar um curso de idiomas que não exigisse que a pessoa já tivesse um inglês avançado, mas sim algo entre básico e intermediário. Então, eu reproduzi a plataforma gramatical do método da Berlitz, trocando o cenário. Como era lá na Berlitz? Tinha a Nancy, antigamente, né? O nome dela deve ser outro hoje.
mas lembrem-se que eu comecei há 20 anos. E a Nancy era uma secretary que acordava às 8 da manhã, passava no coffee shop e ia para o trabalho. Ela pegava o subway. Então, estruturas linguísticas iam surgindo ao longo da historinha da Nancy. E eu pensei, nossa, se a nossa personagem fosse uma lawyer, que acordasse também às 8, ela pode até passar no coffee shop, onde ela se encontra com o judge e juntos eles, ou não, se dirigem, ela vai à sua law firm, não é office, como a gente às vezes pensa, e ele vai para court, né? Então, nessa narrativa simples de uma rotina de advogada que convive com esses outros sujeitos processuais, o juiz, o promotor, o cliente, the client, trocando esse cenário jurídico, eu poderia ministrar inglês jurídico e trazer tanto o método, que era muito eficiente, quanto o conteúdo jurídico todo que eu desenvolvi com anos de faculdade como aluna e depois docência jurídica como professora. Nessa mesma época, eu estava pesquisando algumas metodologias de estudo de casos. Eu queria implementar uma metodologia nova no meu curso de Tribunal do Júri. Eu sempre adorei o Tribunal do Júri e como professora eu tento melhorar minha aula até o momento dela começar, seja me aprofundando em métodos diferentes ou em conteúdo, lendo mais alguma coisa, é muito importante. E nessa busca eu cheguei ao programa de estudo de casos de Harvard. Dentro desse programa de estudo de casos, existe uma metodologia muito importante chamada Problem Solving. E ela tem um pressuposto fundamental, que é inverter o que a gente faz no sistema brasileiro. Ao invés de estudar da norma ao caso, a gente estuda do caso à norma. E a primeira cena, a primeira reflexão que o aluno deve fazer, ou melhor, o estudante, que é um termo mais adequado, mais ativo, deve ser quando o cliente está sentado na frente do advogado no escritório dele. Essa é a primeira cena sempre a ser trabalhada dentro da metodologia de solução de casos. Quando a gente pega o caso já solucionado, o nome não é estudo de caso, é método de caso. É muito rico também, é o que a gente faz no nosso curso avançado, no curso de análise de precedentes da Supreme Court. Mas no curso que eu criei para advogados que tenham inglês intermediário, nós utilizamos a metodologia Problem Solving. Então, a gente vai ter a primeira cena do curso, sempre o cliente sentado na frente do advogado, trabalhando a questão das soluções. Bom, então me lembrei de um momento em que eu fui instigada pela coordenação lá na Berlitz a criar técnicas novas sobre as metodologias tradicionais. Então, pensando nessa metodologia do problem solving, eu decidi então problematizar cenas que eu teria visto em algum filme, em algum seriado. E foi quando eu tive a ideia de criar na época, como eu pretendia fundamentar a estrutura de um curso linguístico e não jurídico à época, eu decidi criar sobre a metodologia clássica chamada Lead-In, que é deles, um método diferente de Lead-In. O que é um Lead-In? É uma introdução na qual o professor é instigado a chamar a atenção do aluno e fazer de um jeito diferente. Então, quando eu aprendi, a coordenadora ela disse assim, por que não dizer, ao invés de the book is on the table, como todos os cursos começam, por que não subir em cima da mesa
e dizer "The teacher is on the table", o aluno nunca mais vai esquecer. E eu nunca mais esqueci, de fato, dessa explicação. Então, eu criei lead-ins, todos encaixados em algum filme, em algum seriado, no qual tivesse visto uma frase que representasse um tempo verbal específico. E aí eu fui buscar o primeiro, que tinha que ser muito representativo, e como a coordenadora me ensinou, tinha que mexer com a pessoa. E aí eu me lembrei do filme dos 102 Dálmatas. Nesse filme tem um papagaio que jura que é um cachorro. E é super engraçado, ele brinca com isso durante todo o filme, pensa que é um Rottweiler. E em algum momento ele diz uma expressão que utiliza um present perfect, muito perfeito. E o present perfect é um dos tempos verbais mais complicados de ensinar para nós que falamos português, porque ele não faz muito sentido se a pessoa tentar traduzir, mas ao mesmo tempo ele é fundamental, os nativos de língua inglesa utilizam muito e de uma forma específica e correta como deve ser. Então eu queria muito ilustrar esse lead-in com o present perfect, e daí eu inovei com esse método dos filmes já recortados para o lead-in, com esse papagaio que diz em algum momento "How many times have I told you that dogs don't fly?" Então ele quer brincar, dizer que cachorros não voam porque as pessoas brincam com ele, pedem para ele voar. Quem já assistiu esse filme talvez se lembre dessa cena, é bem engraçadinha. Hey. Fill up, Kev. I'm a very hungry dog. Oh, thank you. Hey, oi, come back with my grub. Wadsworth, come on, today's the day, Wadsworth. Oi! Fly up to your house and then I'll feed you. Come on, Wadsworth, come on, fly, you can do it. Now, I've told you once, I've told you 100 times, we dogs can't fly. Woof, woof, see? Now stand aside, bird brain. Mas o fato é que esse foi o primeiro, e para cada tempo verbal e disciplina gramatical que eu tinha a ministrar naquele conteúdo do meu livro, eu criei um trecho, eu pesquisei anos e fui recortando trechos de filmes. E assim eu criei o meu método, o método Tatiana Bueno, sobre metodologias que eu já havia estudado. Então eu tenho as minhas influências, começando pela Berlitz, que eu estudei desde pequena, passando pela Universidade de Brasília, meu curso de Direito, um curso incrível, humano, com muito lastro, muita base filosófica, social, tudo que um advogado realmente precisa para pensar o mundo. Esse programa de estudo de casos de Harvard, que eu mencionei, que foi fundamental também no cruzamento dessas disciplinas, mas A Menina dos Olhos é uma criação minha, que é o encaixe perfeito desses filmes, seriados, nessa introdução, no chamado lead-in. E posteriormente, trazendo de volta a minha ideia de aplicar um cenário jurídico ao método já estudado e aperfeiçoado, linguístico, eu criei e desenvolvi esse curso de inglês jurídico utilizando seriados jurídicos, seriados que têm rotinas de advogados, que têm cases com uma estrutura um pouco mais fácil do que os cases lá da Supreme Court que eu utilizava antes, exclusivamente. Continuamos utilizando, mas para os alunos avançados, e acabei criando um curso que teve mais adesão e que realmente os alunos adoram. Tem lista de espera para esse ano no curso presencial, e que eu já ensinei a tantos advogados, vou ensinar para você também.